Meus amados irmãos, na nossa reunião anterior, ou seja, na nossa aula passada, nós vimos o que é ser um atalaia de Deus, ou seja, a responsabilidade que ele tem de alertar o povo, de falar para o povo, além de ser vigilante, né? E as responsabilidades que ele tem com relação a isso também. O dever de, como boca de Deus, alertar e esclarecer ao povo sobre tudo aquilo que é designado por Deus. Tanto o julgamento quanto as boas novas. Então, pela boca dele vem tanto o castigo quanto a alegria, né? Então, as boas novas vêm também através dos profetas. E na reunião de hoje, o atalaia, ele soa aquele alarme, ou seja, ele dá o sinal de que o perigo é iminente, que ele está ali, que ele vai acontecer, ele anuncia o inevitável, né? O juízo divino que se aproxima. Então nós vamos hoje iniciar com a leitura do texto para que nós possamos entender o todo do que nós trabalharemos hoje nesta nossa reunião. Amém? Eu vou fazer a leitura, os irmãos que quiserem acompanhar, ou se não quiserem, pode também só no ouvido. Está em Ezequiel 7, versículo de 1 a 10. Ezequiel 7, versículo de 1 a 10. Paz do Senhor, Evandro, Deus abençoe, viu? Muito bem-vindo, nós já iniciamos. Amém. Desculpa com um pouco do atraso. Imagina, tá? Deus abençoe. Agradecemos a presença de todos aí. Vamos à leitura. Ezequiel 7, de 1 a 10, nos diz da seguinte maneira. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que um só mal vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria, sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Então te poupará o meu olho, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, e eu castigo. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, e reverdeceu a soberba. Então nós vemos que a palavra terra aparece aqui de maneiras diferentes, nós vemos nós vemos que a vara floresceu. Então nós temos alguns termos aqui que nós iremos estudar na aula de hoje, nós iremos ver isso, nós iremos participar disso, tentando entender o contexto do que foi apresentado no capítulo 7 de Ezequiel, que traz exatamente isso. Vem o fim. O texto é exatamente vem o fim, meus amados. E diante de toda esta exposição, nós precisamos entender que nós devemos cada vez mais avaliar a nossa relação com Deus e com a sua palavra. Porque o nosso Deus, meus amados, ele é soberano. E que cada ato praticado por nós trará consequências. Cada ato praticado por nós trará consequências. Vocês lembram que eu falo bastante para vocês, assim, que decisões decretam destinos, ou decisões decidem destinos. Então nós devemos avaliar muito a nossa relação com Deus
e as decisões que nós tomamos com relação a Ele e a sua palavra, porque isso nos trará consequências, né? O nosso Deus, ele é soberano e cada ato praticado por nós vai vir de encontro a nós mesmos. Se nós fizermos o bem, nós teremos de encontro a nós o bem que nos é trazido e apresentado por Deus. Se nós fizermos o mal, o comportamento mal, nós teremos essa mesma retribuição, virá da mesma forma. É preciso que nós estejamos conscientes desta realidade espiritual futura. Então eu falo isso hoje para nós, eu falo isso hoje para cada um de vocês. Nós já temos que ter e manter isso dentro de nós, intrínseco, para que nós nos preparemos para o futuro. Porque certo é que Jesus voltará, Cristo voltará, ou nós seremos arrebatados, ou nós seremos despertados para esta vida em Cristo. E também nós podemos sofrer o castigo do mal vindouro. Então, meus amados, aqui através de Ezequiel, ele fala em 597 a.C., essas palavras para o povo, né? Nós entendemos isso para nós hoje também, porque nós sabemos que Deus, ele é imutável. Deus, ele é imutável, nós sabemos disso, nós já aprendemos sobre isso, que este alerta que vai ser trazido hoje para cada um de vocês aqui, ou para cada um de nós que aqui estamos, ele venha e interfira nesta atualidade que nós estamos vivendo hoje, porque o mundo, meus amados, nós sabemos que ele jaz no maligno, e os homens, eles continuam frágeis, facilmente dominados pelo pecado, e nós estamos assim. Nós hoje poderemos, num futuro muito próximo, inclusive, pagar o preço de tudo aquilo que a terra, de um modo geral, o povo, de um modo geral, está fazendo. Nós, como nação, como povo, estamos fazendo, não é verdade? O primeiro assunto que nós vamos ver hoje é que essa profecia, ela vem de uma maneira assim usual, ou seja, como faziam todos os outros profetas, Isaías, Jeremias, Oséias, e assim, né, da maneira como veio também a ele. E que diz assim, né, veio a palavra do Senhor a mim. Então ele alega, veio a palavra do Senhor a mim. Esta era a chancela de autoridade divina que tinha-se naquela época, ou assim diz o Senhor, como nós ouvimos hoje muito nas igrejas, né? Assim diz o Senhor. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Hoje, aspas, nós precisamos prestar bem atenção em quem está trazendo essa profecia e trazendo essa palavra, assim diz o Senhor. Né? Precisamos prestar muita atenção nisso. Nós temos muitos falsos profetas em meio à nossa igreja, a nossa igreja. Quando eu falo nossa, eu me refiro a todas as igrejas, eu me refiro à igreja, a igreja de Cristo. Inicialmente, meus amados, as profecias, elas vinham através de visões, ou seja, elas vinham internamente, vinha de dentro para fora. E esta fórmula verbal que vem através de Ezequiel, ela indica que veio de um meio externo, ou seja, foi uma revelação para ele feita direta, vinda de fora, ou seja, através de Deus, não pela visão, mas de fora, veio direta e de uma maneira audível. Então ele ouviu aquilo que está sendo dito e está sendo ensinado para nós. Nós precisamos entender, como eu disse na leitura do nosso texto, que a palavra terra, nesse primeiro texto, ela vem com a tradução Adamá Israel. Adamá Israel. Ela aparece 17 vezes no livro de Ezequiel. São 17 vezes que ela aparece no livro de Ezequiel. E em nenhum outro lugar do Antigo Testamento esta palavra aparece desta forma. Vocês vão estranhar, mas é porque desta forma é como acusação ao povo. Então eu preciso orientar vocês com relação a algumas coisas aqui. Isto indica claramente que ele está falando o quê? Da ira divina sobre o povo de Israel. Então quando ele fala terra de Israel, ele está se referindo ao povo e não à terra, ou seja, ao povo. Então ele fala Adamá
Israel. Ou seja, é o povo que está pecando, cometendo os erros no seu próprio território. No seu próprio território. Porém, ele retrata a sua ira também a outros lugares, como nós falamos na aula anterior, Egito e as outras 6 nações, como nós vimos na reunião anterior. Não vou repetir para não se tornar muito longo os nossos comentários a respeito disso, né? Mas esse termo terra foi usado sim por Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, versículo 19. Só que aí ele usa o termo não como nós usamos agora. Ele vai usar o termo Eretz Israel. Ou seja, ele está dizendo a terra como consagrada. Então seria Eretz Israel. Então Eretz significa terra, ou seja, terra de Israel, mas aí terra consagrada, e não terra punível, não corpo punível, não a terra pecado. Então terra consagrada é utilizado o termo Eretz. Esta referência de Ezequiel indica claramente, a de Ezequiel, meus amados, indica claramente que a ira divina virá sobre o povo de Israel. Sobre o povo de Israel no seu território. Adamá como povo, ou seja, terra, e Eretz como terra, ou seja, solo santo, ou seja, é um termo usado para o sagrado. É um termo usado para o sagrado. Não sei se eu me fiz entender, mas é dessa forma que eu posso explicar, e se vocês precisarem depois eu explico novamente. Tanto que retrata também a sua ira em outros lugares, ou seja, nas outras cidades que nós estudamos na aula passada. Deus, assim, ele deixa, meus amados, de ter o povo naquele momento como santo. Ao não usar o termo Eretz Israel, ele deixa de ver o povo como santo e o vê como pecado, ou seja, vê como sujeito à sua ira, o pecado, o erro, ele vê como sujeito à ira de Deus. E tornam-se assim este povo profano, como qualquer outro. Então ele se tornou profano. A expressão escatológica, o fim vem, ela deixa isso bem claro para nós. Este vem sobre os 4 cantos da terra, lembram-se no versículo 2, quando ele fala sobre os 4 cantos, da terra. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim. Então vocês se lembram bem, sobre os 4 cantos da terra vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, meus amados, esse termo Eretz, ele só volta no livro de Ezequiel, novamente, após o capítulo 40, quando ele apresenta o povo de Israel já buscando e vivendo o quê? Um novo tempo, buscando e vivendo uma nova relação. Isaías 11, no seu versículo 12, também, ele traz o termo Eretz, ou seja, povo santo, ou seja, um povo separado para um propósito. E lá em Apocalipse, nós vemos também a palavra terra, Apocalipse 7:1. Só que lá em Apocalipse 7:1, ela vem com outro entendimento, vem com a palavra, vem G, G e o E com circunflexo. Ou seja, ela apresenta a palavra terra como continente. Então não é como Arates, tá ok? Então ela vem como G, ou seja, a terra como continente. Faço aqui um adendo para os irmãos, que o Antigo Testamento, ele usava o aramaico, que é bem próximo do hebraico. Então o aramaico e o hebraico, eles andavam mais ou menos ali junto. A língua usada por Jesus foi, na verdade, o aramaico, mas já tinha alguma coisa de hebraico dentro disso. Já o Novo Testamento, ele se utilizou do grego, e depois, quando veio a Septuaginta e tudo, aí se acrescentou e se adicionou ali o latim. Então nós precisamos entender o porquê dessa mistura e desse entendimento da palavra terra, entre outras tantas coisas que, quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais, a gente começa a aprender, né? Este terceiro tópico, ele alerta sobre o tempo. É o agora do versículo 3. A palavra original atá,
ela significa agora, ou seja, fim eminente. Nos versículos nos versículos 8, ele acrescenta, significa assim, acrescenta-se depressa. Esse atá significa acrescenta-se depressa. A construção da profecia deste capítulo, com 10 menções do verbo ba, ou seja, vir, ou seja, vem. Vocês imaginam esse texto que nós lemos aí com 10 menções, ba, seria ba, 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 chega a ficar uma coisa cansativa, uma coisa instigante, uma coisa provocativa, mas isto mostra ser uma ação que tem que ser realmente colocada de maneira contínua, de maneira ininterrupta, ficando certo que o mal vem. Eis que vem a sua sentença, eis que ela vem, eis que ela está aqui. Ou seja, nós estamos aqui porque já iniciou o fim, o juízo em nossas vidas já está acontecendo. E é por isso que este texto pode ter aplicabilidade futurística, mas ele é para aquele tempo. Então, se alguém falar para você que nós vamos ter uma aplicabilidade futurística sobre isso, você tem que tomar muito cuidado. Pode ser aplicado? Pode ser aplicado esse texto para uma visão de futuro, mas tem que se tomar muito cuidado, porque ele é especificamente para essa época. Então, nós podemos sim, mas tem que tomar muito cuidado. O segundo assunto que nós vamos falar hoje é sobre o fim especificado. Vem o fim, ou seja, a palavra jetz do hebraico. Significa essa palavra destruição, ruína, morte, condenação, e este vem como julgamento, ou seja, ela vem para causar um impacto. E esta literatura se sobressai pela facilidade de entendimento e de memorização, ou seja, traz o entendimento assim que de término de um ciclo, ou seja, isso vem para corrigir tudo, para que se comece novamente. É esse o entendimento que a palavra vem, nos traz e nos apresenta. O fim, ele é repetido de contínuo neste... Bem-vindo, pastor Gilson, Deus abençoe. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Pastor Gilson? Ele não deve estar ouvindo, meus amados. Senhor, Deus abençoe. A paz do Senhor. Obrigado. O senhor gostaria de falar alguma coisa ou não? Não, só participar. Deus abençoe. Tá, muito bem, agradeço. Deus abençoe, viu? Então, o fim, meus amados, ele é repetido de contínuo neste capítulo, denotando que não há mais a possibilidade de se viver da forma como viviam, da forma como eles se comportavam, na relação com o que eles eram. Porque eles eram e são um povo santo. Agora, como é que um povo santo pode viver da maneira como eles estavam vivendo? Ou seja, um povo separado de Deus, vivendo idolatria, vivendo pecados, é uma coisa que não tem como se ajuntar. Então é por isso que existe a repetição contínua dessas palavras, né? No versículo 2 lá, como o fim vem, no versículo 3, agora vem o fim, no versículo 6 vem o fim, e assim vai se repetindo. No versículo 10 fala, veio a sua ruína. É bastante difícil, né? Uma pessoa entender dessa maneira, né? E essa repetição de conceitos, essa repetição de frases, essa repetição de palavras, ela vem assim de uma maneira para que ela possa se fixar no cérebro da pessoa, para poder fixar o motivo, o que estava acontecendo, a palavra, para poder levar para eles o que é a solução, como resolver aquela situação. Jamais se esqueçam disso. Às vezes nós em uma pregação, o pastor ou qualquer um de nós fazemos uma pregação e essa pregação ela é repetida, né? E essa repetição dessa pregação, ela vai ter como finalidade maior, porque ela é orientada e direcionada por Deus, a fixar na sua mente a finalidade dela. Um dos problemas da igreja é que sempre se busca algo novo. Sempre se busca algo novo. A pessoa vai na igreja para buscar algo novo. Mas nós precisamos entender
de uma vez por todas, como nós já aprendemos em outras aulas, que Deus ele é imutável. Nós sempre falamos sobre isso. A sua palavra ela é infalível. Portanto, meus amados, ao ouvir a palavra de Deus, nós precisamos verdadeiramente aprender. E aí eu penso, a minha maneira de pensar, eu já me expus até para vocês a respeito disso, como é que nós podemos viver alguma coisa nova se eu não consigo viver o velho? Aquilo que insistentemente a palavra nos apresenta. O pastor pregou hoje uma palavra, passa 15 dias ele prega uma palavra parecida ou equivalente, mais um mês ele prega novamente, e a gente está querendo buscar algo novo, porque, nossa, de novo essa palavra, de novo, está repetindo isso. Né? Mas tem, sabe, meus amados, se nós não praticamos o que está sendo ensinado para nós de maneira enfática, contínua, como é que nós queremos viver algo novo? Tem tantos exemplos, meus irmãos, que nós podemos até voltar ao assunto original, nós precisamos voltar ao assunto original, mas é difícil. Vamos colocar um exemplo aí, o amor, ou amar, né, que eu falo sempre sobre isso. É tão antigo e falado como Deus. O amor, ele está com Deus, ele chegou com Deus, ele nos criou com Deus, nós somos criados pelo amor de Deus. Então o amor é tão antigo e falado como Deus. E aí eu falo para vocês, todos nós sabemos que Deus é amor. Está escrito, Deus é amor. E aí, como é que eu fico sem pregar o amor na igreja? Todos nós conseguimos viver esse amor? Todos nós realmente praticamos esse amor? Todos nós realmente temos esse amor dentro de nós e oferecemos da mesma maneira que Deus nos oferece, ou que não seja da mesma maneira como Ele oferece, o que seria praticamente impossível para nós, mas nós o oferecemos com a força e o poder que o Espírito Santo nos dá para que nós tenhamos uma relação verdadeiramente de amor com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso colega. Então, como é que nós podemos praticar algo novo? Fica muito difícil, não é verdade? Mas vamos voltar ao que nós estávamos falando, senão vem mais exemplos ainda, né? Nós entendemos e acreditamos, meus amados, que a intenção de Ezequiel fosse causar ali pânico mesmo naqueles destinatários, porque o povo é arredio, nós sabemos disso. Hoje naquela época, vocês imaginem, eu não estou aqui trazendo castigo para, mas eu estou dizendo a realidade. Eu sei porque eu fui arredio. Hoje eu já estou um pouco mais direcionado nesse sentido, estou mais preparado. Mas o povo, a população, o ser humano, ele é arredio. Ele é arredio. Então foi realmente para quê? Para causar um impacto em nós isso. Para causar um impacto, para poder dizer, você é arredio, você tem que se corrigir. E os profetas naquela época, Jeremias, chamavam o povo para o quê? Para o arrependimento. Chamava para o arrependimento. O povo, meus amados, conhecia a lei de Moisés, conheciam ali o pacto de Sinai, como nós conhecemos hoje também a lei de Moisés, o pacto do Sinai, nós conhecemos também a nova aliança em Cristo Jesus. Então nós temos uma contextualização de tudo isso, nós conhecemos. E agora o povo estava ali vivendo a realidade do quê? Do juízo. A realidade do juízo divino que era chegado. É necessário que o povo acabe com aquele ciclo que estava ocorrendo dentro deles de impiedade, de idolatria, de pecados contínuos, tanto que após o cativeiro babilônico, meus amados, Israel nunca mais foi idólatra como eles eram antes do cativeiro. Nunca mais foi idólatra como eles eram antes do cativeiro. Quando nós vemos a repetição nos versículos 4 e 9 das palavras que nós já falamos no início da nossa aula de hoje, nós não devemos nos surpreender. Tudo no verso 4 está no verso 9. As mesmas coisas que está escrita no verso 4 está escrita no verso 9.
Nós vemos aí o reflexo e o resultado de uma consequência do que foi praticado humanamente. Ou seja, nós pagamos a consequência humana do que nós fizemos humanamente. O juízo, meus amados, ele não nasceu da vontade divina. Deus, ele não tem vontade nenhuma e não tem ímpeto e nem quer trazer o juízo sobre nós. Então, ele não nasce da vontade de Deus. Nós precisamos aprender a ter a responsabilidade pessoal com relação aos nossos atos, às nossas decisões. Acabei de falar para os irmãos o que eu sempre costumo falar: decisões decidem destinos. O ser humano ele precisa aprender, muitas vezes, a lutar contra ele mesmo, ele precisa aprender a se constranger. Por quê? Porque nós temos as responsabilidades pessoais. E este castigo, ele vem para cada um de nós que não andamos de acordo com aquilo que Deus nos propõe. Vocês vejam que estes castigos, ele está vindo diante de nós através do quê? Através das nossas próprias abominações, versículo 9. Através das nossas próprias abominações. Vou ler o versículo 9 para os irmãos novamente. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor que castigo. Meus amados, então nós respondemos por aquilo que nós fazemos. Nós podemos evitar tudo isso, nós podemos evitar passar por tantas coisas. A gente ouve no púlpito na nossa igreja e fala assim: quem quer ser arrebatado? Todo mundo levanta a mão, porque não quer passar pelo sofrimento, não quer passar pelo destino que vai ter o pessoal que vai ficar aqui na tribulação, vai viver a grande tribulação. Então nós podemos sim evitar tudo isso, desde que nós nos corrijamos, que nós possamos, que nós tenhamos entre nós uma boa relação com aquilo que Deus nos apresenta. Antônio, Deus abençoe, viu? Edilano, Deus abençoe pela sua chegada aí. Paz do Senhor. Já iniciamos. Acho que ele não vai falar nada. Então, meus amados, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é muito grande com relação a nós mesmos. E o que nós fazemos contra Deus, nós estamos fazendo contra nós. Nós estamos mostrando para Deus que nós não nos amamos. E se nós não nos amamos, a quem nós vamos amar? A quem nós vamos amar? Nós precisamos nos amar, nos preparar para poder amar as pessoas. Amar as pessoas. Antônio, você quer falar alguma coisa, ou Edilano? Papai do Senhor Jesus, é porque estava desligado o microfone. Tá bom, Deus abençoe, irmão. Pode falar. A paz do Senhor Jesus a todos. Caso, nessa situação, né, nesse ponto, onde se refere ao amor. O amor, ele é algo que tem que ser criado dentro de si. E podemos retratar que a Bíblia vai dizer que se a gente estamos com paz com Deus, né, a gente automaticamente se tornamos com paz com o mundo. Então esse amor é criado através do Espírito Santo e é necessário que a gente dê esse lugar, né? Exatamente. Alô? Oi, pode falar. Tá ok. Posso prosseguir, Edilano? Sim. Obrigado, viu? Então, meus amados, um dos objetivos desse juízo que é trazido e apresentado ali é a extração, ou seja, a erradicação da idolatria, visto que eles se recusam a fazer isto pelo arrependimento. O povo, ele não se arrepende. Falso é nós entendermos ou acharmos que o Espírito Santo ele vem e ele transforma a nossa vida. Falso é no sentido e no entendimento humano. O Espírito Santo, ninguém aqui está querendo engessar Deus, né? Nem o Espírito Santo. Então nós sabemos que ele pode, mas o certo é que ele não nos tornou robô. Então ele nos permite que nós sejamos aquilo que nós
queremos ser, aquilo que nós gostamos de ser e aquilo que nós pretendemos ser. Então nós é que buscamos essa aproximação com Deus e o acrescentar do amor na nossa vida, na nossa relação. Ô Edilano, eu vou travar o seu microfone porque o barulho vem e atrapalha a gente, tá bom? Aí a hora que você quiser falar é só você destravar. Tá bom? Deus abençoe, viu? Então, meus amados, é isso. Nós não estamos aqui engessando Deus. Ele pode, ele faz. Mas ele não nos torna robô. Ele não nos quis como robôs. Então, ele nos deu o direito de escolher aquilo que nós somos. Então, nós formamos a personalidade, nós formamos o nosso caráter. Né? Segunda Crônicos 3:16, diz o quê? Diz que o povo lá, eles zombavam dos mensageiros, eles desprezavam a palavra de Deus, eles desqualificavam totalmente os profetas. Eu não estou conseguindo travar. Consegui. Então eles desqualificavam totalmente os profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo. Não houve outro remédio, a ira do Senhor foi sobre eles, 2 Crônicos 36:16. Portanto, eles tiveram a oportunidade de se arrepender. E isto, meus amados, é refletido hoje aqui em nós, nos dias de hoje. É refletido em nós nos dias de hoje. Por quê? Porque nós somos seres morais e como eles, sem o arrependimento eficaz, nós prestaremos conta a Deus de todos os nossos atos. Prestaremos contas a Deus de todos os nossos atos. O terceiro assunto, ele fala sobre florescer a vara. Nós não lemos lá no versículo 10? Nós lemos aqui no versículo 10... E veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ou seja, perdeu-se muito tempo, não se prestou atenção e agora vem o juízo. A soberba tomou conta, não há arrependimento, ou seja, a casa caiu, no popular, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito desses termos assim, a casa caiu. A casa caiu, deu tudo errado. Tudo que nós achávamos não era, tudo que nós pensávamos não era. Nós não prestamos atenção na pregação do pregador, do nosso pastor, nós não prestamos atenção no ensino que foi dado, nós não agimos de acordo com o que a palavra de Deus pede para que nós possamos agir. Portanto, da mesma forma como Deus usou o rei da Assíria para açoitar ali a Samaria, ou seja, o reino do norte, Deus usou também Nabucodonosor como vara de correção. Nabucodonosor, ele foi usado como vara de correção para poder chicotear